Bom dia, somos a equipe 4 de ODS 2 e vamos apresentar sobre o termômetro e a escala Bisa. Filó de Bizâncio é tido como o primeiro que fabricou um instrumento para indicar determinadas temperaturas, em 300 anos antes de Cristo. Quase 100 anos depois, Cetésio de Alexandria reinventou o instrumento, utilizando um tubo de vidro com formato de U invertido com uma vasilha em cada extremidade. Quando o líquido de uma vasilha era aquecido, aumentava como resultado da dilatação. Em 1592, esse sistema foi outra vez reinventado, desta vez pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, o qual provavelmente deve ter se inspirado nos escritos de Heron de Alexandria, que havia sido publicado na Itália em 1575. O seu primeiro modelo era constituído por um globo de vidro com ar, que afunilava e onde era colocado um tubo de água corada. A água subia ou descia conforme a temperatura que fosse encostada ao globo. Chamou-se termoscópio e dava não uma medida precisa, mas sim a noção da temperatura por comparação. Quanto maior a temperatura, maior a altura do líquido. Em 1709, chegou a primeira grande evolução nesta área, através do físico polaco Gabriel Fahrenheit, o qual criou um termômetro álcool com uma escala que variava entre 32 e 212 graus, extremamente fiável. Poucos anos depois, Fahrenheit percebeu-se que o mercúrio era mais uniforme que o álcool e decidiu criar o primeiro termômetro de mercúrio a vácuo. Realçando a importância que o médico holandês Hermann dava à temperatura dos pacientes, o astrônomo sueco Anders Celsius fez um termômetro de mercúrio com uma escala de 0 a 100, que se tornava mais fácil de ler considerando a temperatura corporal de 36,7 graus. Tinha nascido a escala Celsius em contraponto à escala Fahrenheit. Conceito de temperatura, calor e equilíbrio térmico. Temperatura é a medida da agitação das moléculas. Um corpo sempre tem temperatura, mas não sempre tem calor. O calor é o fluxo espontâneo de energia devido à diferença de temperatura entre corpos. O equilíbrio térmico é a condição termodinâmica na qual dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura. O conceito do termômetro. A palavra termômetro origina-se do grego termo, que significa quente, e metro, que significa medida. Mas afinal, o que é um termômetro? O aparelho termômetro é utilizado para determinar os valores de temperatura. A construção de um termômetro está baseada no uso de escalas termométricas, que são utilizadas para identificar a temperatura, ou seja, a energia cinética associada à movimentação das moléculas. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura pode ser medida em 3 escalas: escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Como referências, elas utilizam os pontos de fusão, que é o gelo, e a ebulição, que é o vapor da água. Quais são os principais tipos de termômetro? O termômetro de gás é adaptado para medir a temperatura, variando a pressão e o volume de um gás. Termômetro digital. São mais modernos e práticos, além de serem equipados com sensores de temperatura. O princípio de funcionamento consiste no uso de circuitos eletrônicos, que convém a pequena variação de tensão obtida em números, mostrando a temperatura em uma tela digital. Já o termômetro mercúrio, o mercúrio é uma substância que tem capacidade de se expandir quando é aquecido. Logo, quando esse tipo de termômetro é colocado em contato com o corpo, o líquido presente sobe em decorrência dessa expansão. Na escala, mostra no tubo de vidro a possibilidade que a temperatura seja determinada. A nossa escala se chama Bisa, sendo o seu ponto de gelo 10 graus Bisa e o seu ponto de vapor 510 graus Bisa. O nome da escala Bisa foi inspirado na bisavó da Bianca, na qual nós da nossa equipe amamos muito ela. Está frio aqui dentro, afirmou Maria. João, por favor, feche a janela para o frio não entrar, gritou Margarida. Analise fisicamente o pedido de Margarida e marque a alternativa que corresponde corretamente à relação entre calor, frio e temperatura. A. Com a diminuição de temperatura ambiente, o frio sai e não entra na residência. B. Ela está incorreta, pois é o calor que sai de um corpo que dá a sensação de frio.
C. O frio não existe, é uma reação do nosso aumento de temperatura. D. O ar é um bom condutor térmico e possibilita a entrada do frio na casa. E. O ar é um bom isolante térmico e faz com que a temperatura ambiente aumente rapidamente para termos a sensação de frio. A resposta é a letra B. Ela está incorreta, pois é o calor que sai de um corpo que dá a sensação de frio. Na escala BISA, sabendo que o ponto de vapor é de 510 graus e o ponto de gelo é 10 graus, calcule quanto seria 20 graus Celsius na escala BISA. Realizando o cálculo TB menos 10 sobre 510 menos 10 igual a 20 menos 0 sobre 100 menos 0, obtemos o resultado de 110 BISA. A resposta é 20 graus Celsius é igual a 110 graus BISA.